Então, pessoal, hoje é Mateus, capítulo de número 15. Eu quero falar contigo sobre o que fazer quando Deus ficar em silêncio. O que fazer diante do silêncio de Deus? Eu não sei se você já passou por uma fase dessa, ou um momento assim, onde Deus tenha ficado em silêncio com você, seja em qual for a área da sua vida, seja na vida familiar que você tem clamado e parece que ao invés deles melhorarem, eles pioram. No casamento que você tem orado por essa área, parece que Deus está em silêncio, o casamento não muda. Ao contrário, talvez ele está até piorando. Talvez em outra área que seja financeira, o emprego, seja na saúde, você está buscando a Deus, parece que o milagre não acontece. Ou então, pode ser até na vida espiritual. Às vezes estamos passando por um silêncio, queremos uma resposta e Deus não fala. Muitas vezes a pessoa vai orar, mas parece que ela não sente a presença de Deus como deveria. Parece que ela vai buscar uma palavra na Bíblia, mas começa a ler, e a Bíblia muitas vezes parece até um livro fechado para a pessoa. Então o que eu tenho que começar? Eu vou te ensinar 3 passos que você vai dar quando Deus estiver em silêncio. Porque aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ver uma mulher de muita fé. Deus ficou em silêncio diante de uma dificuldade familiar que ela estava passando, mas ela fez 3 coisas que fizeram com que Jesus rompesse o silêncio e abençoasse ela. Então são 3 passos que você pode praticar para que o silêncio seja rompido e Deus possa te abençoar. Vamos lá? Mateus capítulo 15, pega a sua Bíblia, uma caneta, para anotar tudo que é importante para você nesse texto. Nós vamos começar no versículo 21, e a Bíblia diz assim, ó: e partindo Jesus dali, ele foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, ela clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente, como é que ela está? Endemoniada. Então ela sabia que ela tinha um problema familiar. O interessante é que essa mulher, mesmo sendo cananeia, não sendo judia, de sangue, de DNA, ela não era judia, ela era cananeia. O que você tem que entender? Ela conhecia a promessa. Porque quando ela se aproxima de Jesus, uma das primeiras coisas que ela faz é dizer: Senhor, Filho de Davi. Então ela sabia que da descendência de Davi viria o Cristo e o estava reconhecendo como o mesmo. E por que ela foi até Jesus? Porque ela deve ter ouvido falar, a fama dele deve ter percorrido uma distância e chegou até ela, que ele curava. Você lê a Bíblia, Jesus curava os enfermos, os endemoniados, as pessoas que eram colocadas diante dele, todos eram curados. Ela pensou: vou chegar lá, ele vai curar minha filha. Só que acontece ao contrário com ela. Versículo de número 22. E a mulher cananeia saiu daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente demoniada. Agora pega uma caneta e sublinha a primeira parte do 23 e olha o que Jesus vai fazer. Todo mundo junto. Mas ele não lhe respondeu. Ou seja, ele ficou em silêncio. Sabe o que Jesus fez com ela? Ela chega clamando. Ela vem: Senhor, Filho de Davi, a minha filha está miseravelmente demoniada. Senhor, me socorre. Jesus está olhando para ela. Ele fica em silêncio. Ele vira as costas e ele vai embora. Ele não fala nada para a mulher. Ele vira as costas e vai embora. Ele fica em silêncio. Eu não sei se você já passou por uma fase onde Deus estava em silêncio com você. Não sei em qual área da sua vida, por qual questão ou o que você necessitava, que a resposta não vinha. Mas primeira coisa que eu quero te dizer, que muitas vezes o silêncio é um teste. Em outras, o silêncio também pode ser uma resposta. Agora, silêncio não significa que Deus não esteja fazendo alguma coisa. O silêncio só é: ele não está falando. Mas ninguém diz que ele não está vendo, que ele não está ouvindo, que ele não está trabalhando, que ele não está preparando. Ele só não está falando comigo. Então eu tenho que parar e pensar: por que Deus se silenciou? E o que eu faço quando Deus se silencia? Nesse momento do silêncio, você imagina, ela está ali clamando, a filha está doente, Jesus olha para ela, vira as costas e vai embora. Muitos desistiriam. Muitos sairiam da igreja. Muitos ainda sairiam falando mal. O que essa mulher fez? 3 coisas que eu vou te ensinar hoje. Primeiro passo, pega a caneta, você vai anotar a primeira coisa que ela fez. Vamos lá no 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Como é que diz o 23? Pega uma caneta. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: o que eles disseram, queridos? Despede essa mulher, porque ela vem gritando aonde? Primeira coisa que ela fez, mesmo Jesus
ficando calado, não respondendo a oração dela, virando as costas para ela e indo embora. O que essa mulher fez? Ela continuou seguindo Jesus. Primeiro passo. Ainda que Deus esteja em silêncio contigo, continue seguindo Ele. Continue andando atrás dele, continue vindo na igreja, continue buscando a Deus. Porque os discípulos começaram a caminhar e dizer: mestre, essa mulher está louca aqui gritando, o senhor não vai fazer nada? Ô mestre, manda ela embora, ela está aqui vindo atrás de nós gritando que nem louca. Ou seja, ela continuou caminhando com Jesus, mesmo Jesus estando em silêncio, mesmo Jesus estando calado, mesmo Jesus não fazendo nada. O que você faz quando Deus se cala? Continue servindo Ele, irmão. Mostre para Deus que você não está servindo Ele pelo que Ele pode te dar, mas pelo Deus que Ele é. Porque às vezes a gente serve a Deus enquanto Deus nos dá alguma coisa, enquanto somos abençoados, enquanto Deus abre a porta de emprego, eu sou promovido, mas e o dia que você ficar desempregado? E Deus te deixar um mês desempregado sem dinheiro? Mostre que mesmo que Ele fique em silêncio, você vai continuar seguindo Ele. Não deixe de seguir Jesus. Amém? Eu já passei por várias fases e coisas na vida, se eu vou ficar aqui, você também já passou. Se a gente fizesse um culto para cada um contar uma experiência aqui, a gente ficava um mês, todo mundo ouvindo a experiência do outro. Quem já teve experiência com Deus aqui? Olha aí quanto, só nesse culto aqui eram várias. Irmão, o que eu tenho que fazer quando Deus estiver em silêncio? Mostrar que eu estou com Ele. Mostrar que eu vou continuar seguindo Ele, ainda que Ele não fale comigo. E às vezes tudo isso é um teste. Esses testes servem para medir a nossa fé. Isso é uma outra mensagem que eu vou pregar num outro dia para você nesse mesmo texto. Que isso apenas mede a nossa fé. Agora, o que você faz? Eu me lembro uma fase que eu passei por um silêncio de Deus, eu estava passando já por umas lutas. Você imagina, já está passando por umas lutas, as emoções já começam a ferver. Aí você tem que segurar elas. E daí você vai estar passando por umas lutas, não tem a quem pedir ajuda. Para quem você vai pedir ajuda? Para Deus. Foi o que eu aprendi a minha vida toda no ministério. Você vai dobrar o joelho e vai falar com Deus, vai resolver o seu problema com Ele. Aí você dobra o joelho para falar com Deus, o que acontece? Deus está calado. Eu orava e não sentia a presença dEle. Pensei, será que eu fiz uma coisa errada? Parecia que a minha oração batia e voltava. Sabe o que eu fiz? O que essa mulher fez exatamente. Todos os dias eu ia para o mesmo lugar. Todos os dias eu dobrava o joelho. Todos os dias eu orava. Todos os dias o mesmo tempo. Todos os dias eu lia a minha Bíblia depois de orar. E todos os dias ficava ali, mesmo que ele não quisesse falar comigo. Eu estava lá, todos os dias. E teve um dia que eu disse para ele o que está escrito em Mateus 28, vai para frente. Deixa marcado o 15 e não sai do 15, porque todas as vezes que eu trocar o texto eu vou voltar para o 15, tá? O 15 é a nossa base. Eu falei para ele o que está escrito aqui em Mateus 28. Foi o que eu disse para o Senhor, foi o que estava dentro do meu coração, era a fé que estava dentro de mim. E é isso que eu vou começar a ensinar você a parar de se mover pelo que você sente, mas se mover pelo quê, pessoal? Pela fé, meu irmão. Você se mover pela fé. Mateus 28, versículo 20. Olha o que diz o 20. Todo mundo junto. Foi isso aqui isso que me fez continuar fazendo o que eu fazia todos os dias. Porque diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas, como eu vos tenho mandado. Agora leia comigo. E eis que eu estou convosco. Onde é que eu estou convosco? Aonde? Até quando? Até a consumação do quê? Foi o que eu disse para Deus, não importa se eu vou sentir o Senhor. Não importa se eu vou ler essa Bíblia, o Senhor não vai mais falar comigo. Não importa se eu vou continuar vindo nesse quarto, que eu orava no quarto, e vou dobrar o meu joelho nessa cama, onde que eu dobrava todos os dias. Se o Senhor não viesse, a tua presença, eu não estou nem aí, Deus, porque eu sinto. Porque eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está me ouvindo, porque eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que a tua palavra diz. E ela me diz que o Senhor está comigo todos os dias. Então eu sei que cada dia o Senhor está aqui. Não, pastor, mas acho que Deus me esqueceu, Deus não me vê, Deus não me ouve. Você está maluco? Vamos comigo no Salmo de número 94. Claro que Deus está te vendo, querido. Claro que Deus está te ouvindo. Então qual é o primeiro passo que você vai tomar quando Deus estiver em silêncio? Continue andando atrás dele. Continue fazendo exatamente o que você estava fazendo antes dele se calar. Se você orava, continue orando. Se você estava lendo a Bíblia, continue. Estava fazendo jejum, siga fazendo. Não pare, porque o silêncio é só um teste. Salmo 94. Vamos junto comigo. O que diz a Bíblia Sagrada? Esse Salmo 94 aqui eu nunca mais, tem palavras que você não esquece mais na vida, porque essa aqui não foi uma palavra, isso aqui foi uma pedrada que Deus me deu. Salmo 94, todos acharam? A pedrada ela dói e fica uma cicatriz e não esquece mais. Salmo 94, quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá, Salmo 94. Todos acharam? Olha o versículo de número 9.
Salmo 94, versículo 9. Pastor, mas Deus me esqueceu, estou orando, Ele não me ouve, Ele não me vê. O que está escrito aqui? Vamos lá. São duas perguntas. Aquele que fez o ouvido. O que diz a Bíblia? Deus está dizendo, você acha que Ele não te ouve? Aquele que fez os olhos. O que a Bíblia diz? Não verá? Irmão, Deus está vendo você. Silêncio não significa que Ele está parado. Não significa que Ele não está trabalhando. Não significa que Ele não esteja te ouvindo. Não significa que Ele não esteja te vendo. Teve um dia que eu estava reclamando e dizendo exatamente isso para Deus. O Senhor não me vê, o Senhor não me ouve. Quando eu terminei de falar, veio uma voz, abra a tua Bíblia no Salmo 94, 9. Eu disse, vou ler, vamos ver o que tem lá. Estava exatamente esse versículo. Ou seja, Ele pode estar calado, mas Ele está vendo e Ele está ouvindo você. Qual foi o primeiro passo que essa mulher deu diante do silêncio? Seguir Jesus. Continue seguindo Ele. Mesmo que você ache que Ele não está te vendo, porque Ele está te vendo. Mesmo que você ache que Ele não está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Mas por que Ele está em silêncio? Ele tem um propósito. Continue seguindo Ele. Se você vir à igreja, continue vindo firme. Mesmo que você venha e não sinta a presença de Deus, mesmo que você venha e pareça que a palavra não fala com você, mesmo que você faça o jejum e pense, mas esse jejum não está mudando nada. Calma, Deus pode estar em silêncio, mas parado, Ele nunca está. Porque Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. O Pai nunca para de trabalhar. Vamos de novo, Salmo 94, 9, como é que diz a Bíblia? Está escrito, e aquele que fez o ouvido não ouvirá, e aquele que formou o olho, isso aqui é uma pergunta, o que diz? Então Deus está me vendo e Deus está me ouvindo. Ele pode estar calado, mas continue. Mateus 15, volta lá, esse é o texto base, tá? Todas as vezes que nós trocarmos, nós vamos voltar para o Mateus 15. Então qual é o primeiro passo se Deus estiver em silêncio? Continue seguindo Jesus. Continue fazendo o que você fazia. Continue indo na igreja. Pastor, mas parece que nada muda. As pessoas estão até zombando da minha cara e dizendo, cadê o teu Deus? Tu vai na igreja e está endividado, tu vai na igreja e está doente, tu vai na igreja, olha como é que está a tua família, tu vai na igreja e está de a pé, tu vai na igreja isso, tu vai na igreja e está desempregado, tu vai na igreja e está faltando dinheiro, tu vai na igreja e está com essa doença aí, vai ter que fazer cirurgia. Calma, esqueça eles. Não ouça eles. Continue seguindo. Pastor, mas eles estão rindo da minha cara, dizendo que Deus que eu sirvo, dizendo que eles servem ao diabo, que com eles está dando. Calma, deixa. Fique confiante em Deus, porque a glória da segunda casa, depois eles vão ver que o seu Deus é poderoso. Que era apenas uma fase, que ele estava em silêncio e ele tinha um propósito nisso. E você mostrou que você continua seguindo ele. Não importa se ele se silencia ou fale com você. Vamos lá? O 23, o final diz, os discípulos disseram para Jesus, despede, porque ela vem gritando atrás de quem? Então o que ela fez quando Deus ficou em silêncio? Ela continuou seguindo, não deixe de seguir Jesus. Pastor, mas lá no meu trabalho estou numa injustiça tremenda. Será que Deus não está vendo? Olha, já te mostrei, Ele fez os olhos, Ele está vendo sim. Mas Deus não vai fazer nada? Parece que Ele não me ouve, Ele já te mostrei, Ele fez os ouvidos, Ele está ouvindo você, calma. Continue, irmão. O difícil é esperar. Eu acho que isso é o mais difícil na vida de todo crente. Aprender a esperar. Amém? Isso é o mais difícil na vida de todo mundo, você saber esperar. Vamos continuar. Daí diz, que mais? Jesus então, novamente vai falar algo, vai ficar em silêncio com ela. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da onde, queridos? Da casa de Israel. Então Jesus está dizendo para ela agora, olha, eu não posso te ajudar, porque eu, a princípio, vim apenas para os judeus. Você é como se fosse gentil, é cananeia. Eu tenho que ajudar primeiro os judeus, depois para te ajudar. Por enquanto eu tenho que salvar eles. A Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Primeiro eles, então eu não posso te ajudar. E ficou em silêncio. O que essa mulher fez? Segundo passo, quando Deus silenciar, diante do que você tem buscado, versículo 25, pega uma caneta sublime. Então chegou ela. E o que ela fez, pessoal? Irmão, o segundo passo é adorar. Deus está em silêncio. A resposta não vem. Não pare de adorar a Deus. Por mais que pareça que Deus está calado, não está te vendo, não está te ouvindo, não te responde, a família não melhora, o casamento, a vida financeira, a saúde, nenhuma área vai para frente. Adore a Deus. Deus não resiste à adoração. Deus procura os verdadeiros. Mostre que você é um verdadeiro adorador. Você não adora pelas circunstâncias, pelo momento. Você adora porque isso é a sua essência. Você pode estar passando pelo pior, mas você continua louvando a Deus. O Jó estava perdendo tudo, mas a Bíblia diz que ele não
imputou culpa nenhuma. Ao contrário, ele adorou. Ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, adore a Deus, foi o que ela fez. Qual é o motivo que ela tinha para adorar? Para quem não vive pela fé, nenhum. Para as pessoas que vivem pelas circunstâncias, ela não tinha nenhum motivo para adorar a Deus, para quem vive pelo natural. E é isso que eu tenho que aprender. Adorar a Deus, pastor, mas está tudo difícil, continue vindo na igreja. Nem que você sente nesse banco aí só para chorar, irmão. E todo mundo olha para ti, às vezes vai até te condenar. Poxa, por que está passando por isso? Que o crente é assim, né? Se o outro está numa braba, o crente já olha e diz, só pode estar pecando. O crente é assim, né? Tem mania de achar que o outro está pecando. Aí eles vão julgar você, vão condenar você, está tudo dando errado. Às vezes é um processo de Deus trabalhando na sua vida para te salvar, para fazer alguma obra, lapidar você, mas o crente do lado já vai olhar, esse aí só pode estar no pecado, esse pecador aí. Vamos lá, daí diz aqui, então chegou ela, e o que ela fez, queridos? Adorou a Deus. Irmão, Deus não está falando contigo, você está em silêncio, continue adorando. Continue dobrando teu joelho todos os dias, chegando lá diante de Deus, louvando Ele. Pastor, mas a minha voz é de taquara rachada, mas olha para o irmão do lado e diga, Deus acha ela linda. Pastor, a minha é de taquara rachada, não para você, para o céu tá bom, adore, Ele quer receber o seu louvor. Aí diz aqui, vamos lá? Então chegou ela e fez o que, queridos? Adorou. Irmão, não pare de adorar. Pastor, por que eu tenho que adorar a Deus? Deixa marcado aí. Salmo 22, versículo 3. Canta lá no seu secreto, no seu quarto, não tem ninguém te ouvindo, fecha a porta, vai lá, louva a Deus que Ele vai receber. Adore, irmão. Adore a Deus, louve a Deus, não reclame jamais. Pastor, mas Deus não responde, as coisas não acontecem, está tudo dando errado. Mas continua adorando, continua louvando, continua exaltando o nome dEle. Aí diz a Bíblia Sagrada, Salmo 22, versículo 3, pessoal. Como é que diz o versículo 3? Todo mundo junto, leia, porém tu és santo. E olha o que a Bíblia diz, o que Deus faz, queridos? O que habita entre os louvores de Israel. Por que eu tenho que adorar, pastor? Porque a adoração, o louvor, ele traz a presença de Deus. Ele prepara um ambiente para que Deus venha. Ele prepara tudo para que a presença de Deus chegue. Porque Deus habita no meio do quê? Dos louvores. Comece a louvar Deus, você vai trazer Deus para essa situação, você vai trazer Deus para o seu problema, para a questão que você tem, você vai trazer a presença dEle, então não pare de adorar, não pare de louvar, está tudo difícil, a vontade que dá é murmurar, a nossa carne está louca para se entregar, chutar o balde, reclamar, adore, traga Deus para essa situação, quer ver? Atos 16, vou te mostrar um homem que estava passando por uma injustiça e parecia que Deus estava calado diante dessa injustiça. O nome desse homem é o Paulo. O companheiro que estava com ele nessa viagem era o Silas. O Paulo e o Silas estavam passando, se eu não me engano, pela cidade de Filipos. E eles queriam um local para oração, porque o Paulo estava lá, pregava e tal, mas ele tinha uns momentos com Deus a sós para poder fazer o que ele fazia. E a Bíblia diz que havia uma jovem adivinhadora. Haviam homens que eram donos dessa jovem, provavelmente uma escrava. E esses homens ganhavam dinheiro com um espírito demoníaco que fazia ela adivinhar algumas coisas que aconteceriam na vida de umas pessoas. Quando Paulo expulsa o demônio dessa jovem, eles vão então fazer uma denúncia falsa contra o Paulo diante do tribunal. Acusam o Paulo de tantas coisas. O que o pessoal do tribunal fez? Aqueles juízes não interrogaram o Paulo, não deram direito para o Paulo de defesa, de poder se justificar. Ao contrário, já saíram jogando ele dentro de uma cela, levaram o Paulo para a praça, rasgaram a roupa dele, chicotearam as costas dele, deixaram ele sangrando na prisão. Ele era de Deus, ele era justo, ele não fez nada errado. Parecia que Deus estava em silêncio, diante de toda a injustiça e o sofrimento que o servo dele estava passando. Atos 16, todos acharam? Aí diz a Bíblia aqui, e o que o Paulo fez diante de tudo isso? Versículo 23 diz, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés dele aonde, pessoal? No tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a quem? E os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de quem, queridos? Volta no 25, perto da meia-noite, o que o Paulo e Silas faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. Então nunca pare de adorar.
Parecia que Deus estava em silêncio naquela situação, e às vezes você está passando por uma situação difícil, uma injustiça, uma mentira, estão ferindo, machucando você. Paulo estava ferido, machucado, injustiçado, mentiram a respeito dele, fala, ele não teve chance de abrir a boca para se defender. Parecia que Deus estava em silêncio, calado, vendo o servo dele, fiel, passar por tudo isso. Como é que o Paulo trouxe Deus para aquela situação? O Paulo começou a fazer o quê? Adorar. O Paulo começou a adorar, e quando você adora, você traz Deus, porque Deus habita no meio do quê? Dos louvores. Se Deus estiver em silêncio, adore Ele. Paulo jamais reclamou. Deus estava em silêncio de tudo diante de tudo que o Paulo passou. Mas o Paulo começou a adorar, o Paulo começou a adorar, o Paulo começou a adorar, o Paulo começou a louvar, a orar, a buscar. Daqui a pouco, quando a presença de Deus veio, irmão, deu um terremoto que abriu a porta da prisão. Tem portas que Deus pode abrir para você, mesmo que Ele esteja em silêncio. Parece que Ele se calou diante de tudo que você está passando. Seja na família, saúde, finanças, vida pessoal, não sei qual é a área. Não deixe de adorar. Foi o segundo passo. Ela adorou Jesus. O Paulo trouxe Deus para aquela prisão adorando a Deus. E Deus abriu a porta. E aquela porta não foi aberta com palavras, não foi aberta com a mão dele, não foi aberta com nada disso, foi aberto com louvor e adoração que ele fez. Volta para Mateus 15. Vamos lá. Terceiro passo, eu vou te ensinar a terceira coisa que ela fez diante do silêncio de Deus. O versículo 25 diz, então chegou ela e adorou dizendo, Senhor, me socorre. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los a quem, pessoal? Então Jesus está dizendo, você não é filha, não é judia, não é a mulher da promessa, você é cachorrinho, ou seja, você é cananeia, você é o povo distante, que não é o povo da promessa. Jesus novamente vai dar uma resposta negativa e vai ficar em silêncio com ela. Agora, o que ela vai fazer? A primeira parte do 27 é o terceiro passo. O que diz? 27. E ela, irmão, olha que interessante, mesmo que Deus esteja em silêncio, não pare de falar com Deus. Mesmo que Deus esteja calado, não pare de orar. Ele pode estar calado, mas Ele está te ouvindo. Mesmo Jesus negando, ficando em silêncio, ela não parou de falar com Jesus. Mesmo Jesus calado, ela não parou de falar, ela não parou de orar, ela não parou de buscar, ela não parou de conversar com Ele. Mesmo que Deus não esteja te respondendo, não pare de orar. Mesmo que Deus não esteja falando com você, não pare de falar com Deus. Pastor, mas parece que eu estou falando com as paredes. Você não está falando com as paredes. Deus está ouvindo você. Ele pode estar em silêncio, mas que Ele está te escutando, Ele está te escutando. E ela fez, como é que diz o 27? E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de quem, queridos? Irmão, não para de apresentar o seu caso a Deus. Não para de apresentar a sua situação a Deus. Não pare de orar, não pare de falar com Deus, mesmo que Ele esteja em silêncio, querido. O silêncio, ele não pode fazer você deixar de orar. O silêncio não pode calar você. Continue falando com Deus. 1 Tessalonicenses 5. Olha o que a Bíblia Sagrada fala para nós aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Você vai ler comigo agora. Um versículo bem curtinho que é o 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. O que diz a Bíblia Sagrada? Todo mundo junto, o que está escrito? Orai sem cessar. Não deixe o silêncio fazer a sua oração parar. O seu momento de falar com Deus, de ter comunhão, de buscar parar. Irmão, não importa o que você está enfrentando, não importa o que você está passando, não pare de falar com quem? Com Deus. Não pare de orar. Vamos ler de novo, todo mundo junto? 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. O que diz a Bíblia Sagrada? Orai sem... Irmão, não pare a sua oração. Não pare de falar com Deus, não pare de ir para aquele canto que você vai e dobra o joelho. Não importa o que te fizeram, não importa o quanto feriram você, não importa o quanto mentiram, o quanto te injustiçaram, não importa o buraco que eles te enfiaram. Continue falando com Deus. Paulo não deixou de orar, mesmo ferido naquela prisão, mesmo num buraco, cárcere interior e no subterrâneo. Ele não parou de falar com Deus. Quem é que tirou ele daquele buraco? O Deus com quem ele continuava falando. E o Deus a quem ele continuava adorando. Amém? Não pare de adorar a Deus, não pare de falar com Deus. Continue buscando, porque Ele vai entrar nessa situação. Silêncio não significa que Ele não está ouvindo, Ele pode estar quieto, mas Ele está te ouvindo. E na hora que Ele romper o silêncio, pode saber que Ele vai romper para te abençoar. Atos 12, olha só como você tem que orar e não pode parar. Não deixe o silêncio parar a sua oração. Mesmo que Deus esteja calado, Ele está te ouvindo, irmão. Pastor, mas eu não sinto a presença dele, mas ele está ali. É hora de viver pela fé e não pelos sentimentos.
Ah, mas eu orei e não senti nada. Eu quero sentir fogo, quero ver estrelas e anjos voando. Então você está sendo um cristão muito guiado pelas emoções. Você tem que ser guiado pela fé. Vamos lá? Atos 12, todos acharam? Seja guiado pela fé, deixa a fé levar você, ela leva você longe. Ela vai te levar aonde as emoções jamais te levariam. É bom sentir, emoção é bom, mas a fé é melhor ainda. Atos 12, versículo 5. Como é que diz? Primeiro eu vou te explicar o texto. Atos 12 fala sobre a igreja primitiva. Herodes é um título de um governador. O governador do momento, ele matou um cristão, matou um dos apóstolos, foi lá e matou Tiago. E não ficando contente, porque ele viu que isso o ajudou diante dos judeus, a quem ele governava, ficaram felizes com a situação dele matar o Tiago. Então agora, ele vai lá e vai prender o apóstolo Pedro, que era a principal pessoa do momento da igreja primitiva. E ele prendeu o Pedro. Não podia matar o Pedro porque estava chegando uma festa. Os judeus eram assim. Perto das cerimônias deles, você não podia fazer nada. Passou a Páscoa, mata todo mundo. Depois eles dizem que estão servindo a Deus. Então, antes da Páscoa, não podia matar, porque era um momento importante. Mas passando a Páscoa, eles levariam Pedro à praça e poderiam matá-lo. O que a igreja começou a fazer? Orar. Parecia que Deus estava em silêncio. Passava um dia, o Pedro não era solto. 2 dias, o Pedro não era solto, não era solto, não era solto, não era solto. Começaram a chegar os dias bem próximos da Páscoa. Parecia que a oração deles não funcionava. Parecia que a oração deles não estava tendo frutos. Parecia que Deus não ia responder a eles, que o Pedro ia morrer. De repente, eles ouvem alguém bater na porta. Sabe quem estava batendo na porta? O Pedro. Porque eles não pararam de orar, mesmo parecendo que Deus estava calado e não respondendo a oração deles pelo Pedro. Eles não pararam de orar pelo Pedro. Não pare de orar pela sua família. Não pare de orar por esse objetivo, por esse propósito. Mesmo que pareça que Deus está em silêncio diante da tua oração, que já faz tempo que você está orando e o tempo está passando, as coisas não estão acontecendo. Continue. Quando eles viram, era o Pedro batendo na porta, porque o Deus que parecia que estava em silêncio foi o Deus que respondeu a oração. Atos 12, versículo 5. O que a igreja está fazendo pelo Pedro? Leia. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A quem, queridos? Irmão, não pare de orar. Eu não sei pelo que você está orando, eu não sei pelo que você está falando com Deus, eu não sei por qual área, objetivo, pessoa, circunstância, situação, eu não sei pelo que você tem buscado, mas não pare de orar. 3 coisas que você tem que fazer diante do silêncio. Continue seguindo Jesus. Comece a adorar e jamais pare de orar. Vamos voltar para Mateus 15 para nós finalizarmos aqui. Mateus 15, vamos lá? Você deixou marcado. 3 coisas que você vai fazer diante do silêncio. Continue seguindo Jesus. Comece a adorar e não pare de orar. É isso que você vai fazer quando Deus estiver em silêncio. Mateus 15, versículo 28. Vamos juntos? O que diz a Bíblia Sagrada? Eu quero que todo mundo leia comigo. Então respondeu Jesus e disse-lhe. O que Jesus disse? Ó mulher, o que ele disse para ela? Olha agora, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou como? Faça o que ela fez. Porque quando Jesus rompeu o silêncio, Jesus rompeu para abençoar ela. Se você não deixar de seguir, se você começar a adorar, e se você não parar de orar, quando Deus rompeu o silêncio, pode ter certeza que é para abençoar você e a sua família. Não deixe de buscar. Só que essa frase aqui é interessante, isso aqui vai ficar para uma próxima mensagem que eu vou pregar para você. O 28 ele disse assim, ó mulher. O que ele disse para ela? Numa próxima mensagem eu vou pregar para você. Que tipo de crente você é? O que tem a fé grande ou que tem a fé pequena? E eu vou te explicar como que cada um se comporta. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Espero que Deus fale muito com você através dessa mensagem, ou já esteja falando. E olha, se você ainda não curtiu, eu peço que você curta, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação de todas as mensagens novas que vão estar entrando aqui no meu canal PR Luiz Vargas. É um prazer ter você e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está entrando, se você já é do canal, que bom que eu tenho você aqui comigo. Olha, juntos nós vamos alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom vídeo.